Êxodo 14, 29 diz assim: Mas os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios. Temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, seu servo. Amém? Senhor Deus, vamos te agradecer sempre, Senhor, pela tua palavra, pela tua misericórdia, por tudo que tu tens feito por nós, por tudo que tu és, e pela tua palavra mesmo para o nosso coração hoje, Deus. E o Senhor continue derramando da sua graça, dos para que o Senhor continue derramando sua graça, seu perdão e nos dê realmente a revelação que precisamos para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui ainda nessa trajetória, acompanhando um pouquinho dessa trajetória de Moisés libertando Israel do cativeiro, né, de uma escravidão que os egípcios promoveram, né, contra o povo de Deus, certo? E agora nós estamos já lá na frente, nós pulamos aí um pouco da história, da parte das pragas, né, da parte dos castigos de Deus contra os egípcios, e já estamos agora no momento onde o povo já atravessou o mar e está ali contemplando o milagre que Deus realizou. Vocês conhecem a história. Moisés é conhecido como o homem que guiou o povo e que abriu o mar vermelho, não é? Que Deus usou a vida dele e esse milagre aconteceu. O mar vermelho se abriu e o povo passou com segurança ali e pôde chegar a outra margem, né? E aí o povo começa a adorar a Deus, cantar o Senhor, e o texto diz que aí sim depositaram agora a sua confiança no Senhor e começaram a crer nele. Olha que coisa. Significando que antes desse momento, desse acontecimento, as pessoas não estavam tão crentes assim de que Deus poderia fazer algo extraordinário. Vamos pensar um pouco. Antes da travessia do Mar Vermelho, já haviam acontecido muitos milagres e coisas fantásticas que Deus tinha feito, né? As pragas, por exemplo, no Egito, foi um sinal claro de que Deus estava agindo em favor do seu povo. A morte dos primogênitos no Egito e sendo poupados ali os primogênitos dos israelitas, um milagre que Deus fez ali, algo extraordinário, né? Ter poupado o povo mesmo, eles estando ali incrédulos ainda, né? E também aconteceu antes da travessia do Mar Vermelho, o Senhor Deus estava conduzindo o povo ali até o mar, né? E Deus estava como uma nuvem e uma cortina de fogo para acalmar o pessoal ali e dizer, olha, eu estou com vocês, né? Mas mesmo assim não havia tanta fé de que Deus poderia fazer algo extraordinário. Eles chegam na frente do mar e olha só aqui o versículo 10 aí do capítulo 14, ó. Olha o que é que diz. Versículo 10. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. Aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios antes de sermos escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, tão somente se acalmem, né? Fiquem calmos. O povo estava aterrorizado com aquela situação, né? Os egípcios estavam perseguindo eles, já descumprindo a promessa que o faraó tinha feito. Ele vai atrás do povo de Israel, desiste, né? Muda totalmente, mas Deus já tinha planejado isso, e aí persegue lá o povo, e o povo fica temeroso, louco, pensando, meu Deus, vamos morrer aqui. Moisés, por que você nos trouxe para cá? Melhor ter morrido lá no Egito, lá a gente pelo menos tinha as coisas, né? Melhor ter ficado lá escravo, do que vir morrer aqui, nessa hora.
Moisés acaba o povo e diz: não se preocupe, vai acontecer algo aqui e vocês vão ser poupados. Não se preocupem com isso. E aí, sempre que eu leio esse texto, gente, eu fico pensando, o que que nos impede de olharmos para a situação que estamos vivendo e já nos projetarmos lá na outra margem do Mar Vermelho? O que que nos impede de nos ver ou ver a nós mesmos já na outra margem do mar? Eu estou lendo, comecei a ler a história aqui, o povo já estava lá no outro lado, já tinha atravessado. Mas a fé não é isso, gente, a gente contemplar e ver coisas que ainda não aconteceram. O que que nos impede de ter essa fé, de nos projetarmos para o futuro? Projetarmos para algo que não aconteceu ainda, mas que certamente vai acontecer, porque Deus profetizou. Porque Deus falou que ia acontecer. Então vai acontecer. Mas o que que impede a gente de enxergar isso? O que que impede a gente de ver o que está além dos nossos olhos? E aí eu fico em crise mesmo, comigo mesmo e com todos nós cristãos que temos a nossa fé muito limitada. Nós temos uma fé que, na verdade, ela está bem condicionada à racionalidade. Mas mesmo condicionada à racionalidade, isso não é motivo, gente, para a gente não crer que Deus vai fazer o que Ele disse que ia fazer. Deus disse: vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra. Uma terra que tem leite e mel. Uma terra boa para vocês viverem, produzirem e ser a terra de vocês. E eu vou proteger vocês. Deus não tinha prometido isso? Não foi? E a gente sabe que, lendo a Bíblia, conhecendo a história, realmente isso aconteceu. Mas por que na hora que Deus lançou essa profecia, as pessoas não creram? Por que isso acontece conosco até hoje? Por que a gente, sabendo que Deus, sim, vai nos colocar numa situação ideal, num lugar seguro, para a gente fazer discípulos de Jesus, mas mesmo assim a gente não crê nessas verdades que Deus derrama sobre nós? Por que mesmo sabendo que é verdade que o Deus está falando, e que sim que vai se cumprir, a gente fica temeroso, a gente fica descrente, a gente não consegue visualizar com os olhos da fé o que vai acontecer lá no futuro? Mas um desafio para todos nós, e nessa noite, o que nós vamos sair daqui sabendo e conhecendo é que sempre Deus, Ele melhora e aprimora a nossa fé de acordo com as experiências que a gente vive. Sabe? Eu fico pensando também nos primeiros que foram desafiados. Noé, por exemplo, teve um desafio muito grande. Não haviam outros Noés antes de Noé. Então, quando Deus diz, vamos construir uma arca, Noé diz, vamos, crendo, conhecendo quem é Deus, mas não havia muita experiência sobre a fé, o sobrenatural, os milagres de Deus. Então a gente tem que admirar mesmo, gente assim, não é? Nós já temos uma história muito grande aqui narrada nas Escrituras como um todo, que já nos comprovam pelas experiências de outras pessoas, de que Deus, Ele é esse Deus de promessa, Deus de palavra, Deus que cumpre aquilo que Ele está falando. Nós mesmos, com as nossas experiências pessoais, vivendo até hoje, nos dias de hoje, a gente também tem experiências para contar e dizer o quanto Deus foi poderoso agindo na nossa vida. Então por que chega momentos na nossa vida em que a gente parece que não viveu nada disso? Por que chegam momentos na nossa vida que a gente parece que não leu a palavra de Deus, que não conhece o Deus que a gente diz servir? Por que isso acontece? E eu creio, gente, que a razão disso é que por muitas vezes nós estamos ouvindo outras vozes, ao invés de ouvir a voz de Deus. Sabiam disso? A gente não, eu digo ouvir no sentido de dar atenção, de dar mais atenção a uma voz negativa do que a voz de Deus. Aqui no versículo 15 do capítulo 14, o Senhor diz assim a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante.
erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Eu, porém, endurecerei o coração dos egípcios e eles os perseguirão. Essa é a voz de Deus. Moisés deu atenção para a voz de Deus, ergueu a vara, o mar se abriu, eles passam em terra seca, né? Mas vamos pensar se Moisés tivesse dado atenção a essas outras vozes que surgiram aqui, que a gente já leu do versículo 10 até o versículo 12. Eu tenho uma dificuldade muito grande, vocês já sabem disso, né? Com falas e pessoas muito negativas. Eu tenho uma luta pessoal com isso. E eu oro por isso. Senhor, trabalhe no meu coração, para que eu não seja intolerante com pessoas negativas. Mas é porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Quando eu convivo com pessoas que, sabe, gente que é sempre para baixo, nunca é positivo, nunca vai dar certo nada. Né? A gente vai fazer aqui, por exemplo, vamos organizar esse auditório para a gente usar durante a pandemia, nós vamos fazer isso, fazer aquilo, aí vem uma pessoa e diz assim, não vai dar certo. Rapaz, isso me tira do sério. Não que isso tenha acontecido agora, mas estou dando um exemplo, né? Isso me deixa assim, sabe, mexe comigo, mexe nas minhas emoções, na minha espiritualidade. Aí eu digo, Senhor, não me deixe sair da presença, né? Para eu não falar besteira aqui, não dar uma resposta para essa pessoa. A gente nem começou a fazer nada, e a pessoa já chegou e dizendo que não ia dar certo, né? Estou dando esse exemplo, não aconteceu, mas eu estou dando um exemplo para vocês entenderem como é que é isso, né? Vamos fazer determinada coisa, e a pessoa, antes da gente começar, ela diz, não vai dar certo. Aí eu fico, sim, pronto, então não vamos nem tentar, né? Não vamos nem especular começar o negócio, porque não vai dar certo, né? Você já sabe, você é dono da razão, você sabe de todas as coisas, então não adianta nem a gente tentar, já que não vai dar certo. Só que, gente, isso é contrário não apenas às Escrituras, contrário não apenas àquilo que Deus projeta como futuro, como ideal para nós, como também é algo, racionalmente falando, que nos desestabiliza. Sabe? Você conviver com gente que sempre tem uma palavra negativa para falar. E aí você, como ser humano, nós todos somos levados a ouvir essas vozes e muitas vezes dar atenção a essas vozes como se fossem verdades para a nossa vida. Aqui, por exemplo, essa igreja tem 33 anos, certo? Eu fico pensando no começo, há 33 anos atrás. Vocês que são mais antigos na igreja, vocês conhecem a história dessa igreja. Né? A gente começou aqui com um trabalho social, a primeira igreja batista de Fortaleza, começando com um trabalho social aqui. Daqui a pouco nós temos já uma turma boa para a gente montar uma igreja, uma congregação, na verdade, começamos louvando e pregando a palavra. Daqui a pouco vem assim um milagre de Deus e surge uma Compassion na nossa vida, que é uma instituição internacional, que apadrinha crianças, né, para tirar da pobreza. E de repente, pronto, nós somos uma igreja estabelecida com parceria com uma instituição internacional para cuidar das crianças do nosso bairro. Eu fico pensando exatamente isso. Gente, será que todo mundo que estava ali, na hora que ouviu essa ideia, vamos lá para o Edson Queiroz, vamos pregar o evangelho lá, será que todo mundo foi otimista ou tinha alguém que disse, não vai dar certo? É muito provável. Porque raça ruim, gente negativa aparece e brota do chão, sabe? Do nada ela vem. E pode ser você e pode ser eu. Sabe? A gente é ser humano, a gente é falível. A gente é capaz de coisas terríveis, né? E às vezes involuntariamente, a gente proferir essas palavras, que são palavras de derrota, palavras de desistência, palavras que desestimulam. Quando os israelitas chegam para Moisés e perguntam, não haviam túmulos suficientes no Egito para a gente morrer lá? Olha, ainda usa da ironia os cabas safados. Né? Que Bia gosta de chamar de cretinos, são cretinos mesmo. É uma cretinice medonha. É o selo autêntico de cretinice. Pô, carimba. Ainda usa de ironia. Não havia um túmulo suficiente. Olha, gente, a mente, né?
Sabe? É uma mente criativa. É igual esse povo brasileiro que faz meme com desgraça, né? É nós aqui, brasileiros, a gente tem um negócio com desgraça. A gente faz meme. Faz brincadeira com a desgraça. Aí o cara vem, tudo. Acho que ele ainda pensou, sabia? Essa pessoa que foi falar com Moisés, acho que ele ainda pensou o que ia falar. Já sei o que eu vou dizer. Vou elaborar aqui uma teoria. Vou elaborar aqui uma frase. Não haviam túmulos suficientes no Egito. Cara, sério mesmo. Se a gente tem uma carnalidade muito exacerbada acima da nossa espiritualidade, se Moisés fosse um cara muito carnal, pense na resposta que Moisés podia ter dado para uma pessoa dessa. Não é não, Jonathan? Já pensou o que a gente poderia responder para uma pessoa dessa, agindo na carnalidade? Mas Moisés não. Moisés não se deixou levar por essas falas, por essas palavras de derrota, palavras de destruição. E eu até confesso para vocês que eu às vezes entro nessa carnalidade também, sabe? Quando eu escuto palavras negativas. Às vezes, uma vez eu estava ali arrumando o carro, a gente ia fazer uma viagem, acho que era um acampamento. Era muita coisa para caber dentro desse carro. Realmente, aos olhos humanos, aqui na nossa frente, era impossível caber as coisas dentro do carro. Só tinha esse carro e tinha muita coisa para levar. Se não me engano, até uma bateria tinha, bateria instrumento. E aí uma pessoa lá na igreja, lá na PIB, do meu lado, me ajudando, entre aspas, certo? Me ajudando, melhor que não tivesse. Porque na hora que eu disse, só temos esse carro e temos que levar essas coisas para o acampamento. Ao invés da pessoa ficar calada, a pessoa disse, não vai caber. Eu queria estar sem máscara aqui para poder vocês verem a minha expressão. Eu estou me lembrando da sensação na hora. São poucas coisas que me deixam nervoso, sabe? Poucas coisas mesmo. Subiu o fogo aqui na hora. Eu não dei resposta nenhuma. Rapaz, eu enfiei essas cores dentro desse carro de um jeito. Eu não sei nem se prestou depois as coisas. Se prestaram. Eu entrei nessa carnalidade. Confesso a vocês. Eu não dei a resposta, mas entupi esse carro. Fui empurrando, não sei o que. A porta fechava. Não fechava, sabe? Aí o cabo do meu lado, tá vendo? Eu disse, eu vou botar essas cores, ainda vou te enfiar aqui dentro. E vai caber. Tirei de novo, botei, fiquei pensando numa estratégia para colocar, até que enfim consegui colocar e fechei a porta do negócio. Aí eu digo, eita, agora vamos. Não, comigo você não vai não. Comigo não, te vira. Vá com outra pessoa, arruma a carona. Porque eu não vou daqui para lá, a gente discutindo se deu certo ou não deu. No final das contas eu acabei levando o cabo safado. Mas eu me lembro dessa sensação. Então, a Bia ainda conhece muito essa história, porque eu uso como exemplo toda a vida que me testa a paciência. Eu digo, gente, me ajudem, sabe? Vocês sabendo que o pastor de vocês é assim, não me teste. Né? O pessoal aqui na igreja já sabe. Os meninos que trabalham comigo já sabem. Não fale palavras negativas e de desistência para o pastor Daniel, porque o pastor Daniel pega A. Né? Eu tenho essa dificuldade. Então, por favor, ajudem, pastor. Né? Para o pastor não entrar na carnalidade, não pecar, né? Nesse aspecto. Mas poderia ser eu. Eu digo, sempre que eu tento gerar compaixão em mim, eu digo, rapaz, podia ser eu. Não falaria essas mesmas tolices. A mesma besteira, mas pensaria. Né? Ou, sabe o que acontece? O negativo, o cara negativo que não sabe que tudo vai dar errado, é uma pessoa que na sua trajetória de vida, realmente, muitas coisas deram o quê? Errado. Seja por suas escolhas, ou seja pelas escolhas dos outros. E essa pessoa é castigada com a vida, sabe? Maltratada. Não consegue ver além do que está diante dos olhos e sempre vai trazer uma palavra do seu repertório negativo, da sua história, sabe? De tudo que ela viveu de experiências ruins. Mas eu preciso dizer para você que está me ouvindo aí pela internet, vocês estão aqui, experiências ruins, gente, todo mundo já viveu.
Concordam comigo? Experiências negativas, traumas, morte, destruição. A gente está nesse mundo, não precisa ser velho para ter experiências negativas nesse mundo, não. Experiências ruins, todo mundo já viveu, ou está vivendo agora. Mas isso, gente, pelos olhos da fé, isso não nos dá direito de, sempre que vamos proferir palavras, que saia do nosso coração apenas palavras de morte, de desistência, de negativismo. Pelo poder do Espírito Santo que atua na nossa vida, em nome de Jesus, que saia das nossas bocas palavras que não estão no nosso repertório, mas que estão no repertório de Deus. Sabe? A história que Deus quer traçar na nossa vida, já vendo o futuro para nós, as palavras que o Espírito Santo sopra aqui dentro dos nossos ouvidos, vamos dar ouvidos para o que Deus está falando. Porque o que Deus está falando é o repertório que a gente precisa levar para a nossa vida. O que Deus está dizendo o tempo todo para nós hoje, queridos, que estão me ouvindo aqui, são palavras de prosperidade, palavras de alegria, palavras de fazer bem, palavras de nos colocar num lugar seguro para que a gente frutifique, para a gente glorificar a Deus com a nossa vida. Mas muitas vezes a gente quer ouvir mais as palavras de derrota do que as palavras de vitória que Deus tem para nós. Não é à toa que Jesus fala que nós devemos ser como crianças. Vamos pensar aqui, o povo de Israel, tudo criancinha de 5 anos. Certo? Não tem adulto aqui nessa história mais. Vamos reescrever a história. Moisés estava libertando tudo criancinha, de 5 anos. 4 anos, 5, certo? A confusão ia ser grande, né? Porque criança tal. Só que criança gosta de aventura. Criança é um bicho aventureiro. Vamos ali pescar no mangue. Bora. Né? Vai ter lanche, né? Só pergunta isso, né? Vai ter lanche? Vamos. Tem caju, né? Tem um caju, pronto. Já estamos lá, né? Tem caju, tá ótimo. Não se preocupa nem com lanche, viu? Pode passar o dia sem comer, inclusive. Criança não reclama nessa hora. Quando vai fazer uma aventura, gosta demais. E eu fico imaginando assim, ó, se essa ruma de criança que estava lá na beira do mar, ia estar lá preocupado se tinha mar aberto ou fechado. Criança não é um bicho sem noção, né? E Jesus manda a gente ser iguais às crianças. Não é no sentido de ser imprudente. Não é no sentido de ser inconsequente, não. É porque a criança, ela tem uma capacidade de confiar no seu pai e na sua mãe, que é exatamente isso que Deus quer que a gente tenha. Se o pai se taca dentro do mar, meu amigo, pode estar as ondas mais loucas, a criança vai junto, porque o pai está ali. A criança, ela atravessa uma pista de várias faixas, com o pai segurando na mão do pai, ela vai junto. Por que ela vai? Porque é meu papai que está me puxando, é minha mamãe. Né? Crê, confia de que ele está fazendo algo que é correto, algo que vai dar certo. Pode nem ser uma coisa certa ou errada, mas confia que vai dar certo, vai junto. Jesus quer que a gente seja igual a essas crianças. Era isso que Deus queria que aquele povo experimentasse. Depois que ocorre a travessia, as pessoas olham para Deus. Rapaz, não é que deu certo? Está entendendo? Volto para o começo da minha mensagem e vou fazer a pergunta de novo. O que é que nos impede de visualizarmos nós mesmos já na outra margem? O que é que está impedindo você de, com os olhos da fé, se ver lá na outra margem, glorificando o Senhor, agradecendo o Senhor por essa vitória que Deus colocou na sua vida? O que é que está faltando para você enxergar isso? Eu hoje, na minha situação de vida, consigo, gente, ver coisas que ainda não aconteceram pelos olhos da fé. Deus coloca essas visões na minha frente, essas visões.
Eu e o pastor Ricardo, durante a semana, a gente conversa muito sobre isso. A gente está doido, pastor? A gente está vendo essas coisas assim, como, né? Por que Deus está dando essa visão para a gente? E como é que a gente confia nessa visão, né? Estamos doidos? Será que estamos igual crianças, né? Crendo na palavra do nosso Pai? Se o Pai disse, vai acontecer. Quando eu e Bia, a gente estava projetando para a gente ir lá para Portugal, por exemplo. Nós passamos 6 meses lá em Portugal, com dinheiro mais contado do que... Eu não tenho uma comparação para dinheiro contado. Fiquem aí imaginando, certo? Mas o dinheiro estava bem contadinho. Aí, antes de ir, um ano antes da gente imaginar que estaria lá, um ano antes, Bia olhava para mim assim, Mô, a gente deve se programar mesmo para a gente ir para lá, para eu fazer meu mestrado lá, né, uma disciplina. Eu disse, meu amor, vamos nos projetar, né? Vamos trabalhar para isso, vamos, né, pensar nesse propósito. E várias vezes, tanto ela como eu, a gente ficou meio incrédulo de que ia dar certo. Porque são muitas variáveis, gente. São muitas coisas para acontecer isso, né? Só que houve um tempo antes dessa viagem, ainda nesse período de um ano, em que Deus colocou uma certeza tão grande no nosso coração de que ia dar certo. Sabe? Mesmo sem nada, a gente não tinha nem o dinheiro, não tinha passagem, não tinha nem informações direito da faculdade. Mas a gente acreditou de que era vontade de Deus que isso acontecesse mesmo. Só que foi atribulado, né? Não foi tão simples, não foi tão fácil. Houve dúvida. Teve hora que a gente pensou em desistir. Porque é muito complicado, é muito caro. Sabe? Vamos passar 6 meses lá. E a igreja? E a escola da Isabel? A gente tem uma filha, né? E isso e aquilo. Então as dúvidas vieram. Mas, como Deus é perfeito, Deus não deixou a gente esmorecer e nem desistir. A gente foi atrás daquilo que a gente poderia, com a nossa capacidade, né? A gente foi e tentou se organizar o máximo que a gente podia. E vamos dizer, ó, Senhor, está aqui, a oportunidade é essa, o Senhor nos ajude. E antes da gente bater o martelo que ia viajar, olha como Deus faz as coisas, cara, é incrível. Porque o que eu falei ali, eu não falei carnalmente falando, não era eu falando, não, ali era o Espírito Santo de Deus falando, de certeza. Eu disse para a Bia assim, amor, daqui 1 ano e meio, a gente vai estar se lembrando desse dia aqui, em que a gente está incrédulo, pensando que não vai dar certo, e a gente vai rir desse dia. Olha o que eu falei. É um profeta, um homem desse, né? Mas era o Espírito Santo colocando isso no meu coração. A gente vai rir desse dia aqui, dizendo como a gente foi tolo e incrédulo, achando que não ia dar certo. Aí Bia disse, tu acha, amor, que a gente vai acontecer isso com a gente? Eu disse, mulher, pô, eu vou filmar. Eu quis filmar, Bia não deixou no dia. Não foi, amor? Eu disse, vou filmar a gente aqui conversando, que é para daqui 1 ano e meio a gente se ver nessa filmagem. É porque eu não filmei, eu devia ter feito isso. Aí, realmente aconteceu. Quando a gente chegou em Fortaleza, depois desse período de 6 meses, que eu vim para a igreja, voltei a pregar, voltou a nossa rotina e tal, a gente lá em casa, eu disse, amor, olha só. Olha o tempo passando. O tempo passou. Há 1 ano e meio atrás, a gente estava tendo essa conversa nesse mesmo lugar aqui. E a gente olhando um para o outro, dizendo, não vai dar certo. Vamos crer, mas a gente agora não está conseguindo ver. Isso não vai dar certo. E a gente se alegrou. Até nos emocionamos com isso, né? A gente se alegrou e agradeceu muito a Deus. Senhor, como é que pode, Deus? A gente tão assim, um filho tão sem fé, nós. Hoje estamos aqui diante do Senhor agradecendo as maravilhas, os grandes feitos que o Senhor fez. Exatamente o que aconteceu com o povo aqui no capítulo 15. Moisés, então, versículo 1, Moisés e os israelitas entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e seu cavaleiro.
O Senhor é a minha força e a minha canção, Ele é a minha salvação. Ele é o meu Deus e o louvarei. É o Deus de meu pai e eu exultarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. Ele lançou ao mar os carros de guerra e o exército de Faraó. Os seus melhores oficiais afogaram-se no mar vermelho. Águas profundas os encobriram, como pedra desceram ao fundo. Senhor, a tua mão direita foi majestosa em poder. Senhor, a tua mão direita despedaçou o inimigo. Em teu triunfo grandioso derrubaste os teus adversários, enviaste o teu furor flamejante, que os consumiu como palha. Pelo forte sopro das tuas narinas, as águas se amontoaram. As águas turbulentas firmaram-se como muralha, as águas profundas congelaram-se no coração do mar. O inimigo se gloriava, e eu os perseguirei e os alcançarei, dividirei o despojo e os devorarei. Com a espada na mão eu os destruirei. Mas enviaste o teu sopro, e o mar os encobriu. Afundaram como chumbo nas águas volumosas. Quem dentre os deuses é semelhante a ti, Senhor? Quem é semelhante a ti, majestoso em santidade, terrível em feitos gloriosos, autor de maravilhas? Estendes a tua mão direita e a terra os engole. Com teu amor conduzes o teu povo que resgataste, com a tua força tu o levas à santa habitação. As nações ouvem e estremecem, a angústia se apodera do povo da Filístia. Os chefes de Edom ficam aterrorizados, os poderosos de Moabe são tomados de tremor. O povo de Canaã esmurece. Terror e medo caem sobre eles pelo poder do teu braço, ficam paralisados como pedra. Até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que tu compraste. Tu o farás entrar e o plantarás no monte da tua herança, no lugar, ó Senhor, que fizeste para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará eternamente. Amém? Aconteceu ou não o que Deus disse que ia acontecer? Moisés pede um sinal a Deus logo quando ele é chamado para conduzir o povo para fora do Egito. E Deus diz: o sinal que você vai receber é o seguinte: quando você tirar o povo do Egito, quando esse povo sair daqui, do cativeiro, vocês me adorarão neste monte. Lembra disso? Eu preguei sobre isso aqui, domingos atrás, não é? O sinal que Deus deu era algo que ia acontecer no futuro. E realmente aconteceu. Moisés e os israelitas estão agradecendo a Deus, glorificando o Senhor, para que se cumprisse aquilo que Deus tinha prometido. E ele diz: vocês vão acreditar que fui eu que os enviei. Quando vocês estiverem lá no monte adorando a mim, por tudo que eu vou fazer, eu vou tirar esse povo do cativeiro e vou usar a sua vida, Moisés. Moisés duvidou no começo, mas agora está ele e o povo cantando louvores a Deus pelos grandes feitos do Senhor. Assim como aconteceu na vida de Moisés e do povo, também acontece e vai acontecer na sua vida também. Vai chegar um dia na sua vida, na minha vida, em que a gente vai estar aqui glorificando ao Senhor pelos grandes feitos que o Senhor tem feito na nossa vida. Agora você pode estar num momento de tristeza, de angústia, de dúvida, mas um dia que a libertação e a cura e a graça, a misericórdia de Deus se fizer presente na sua vida, as coisas que antes te tiravam a paz não mais interferem na tua relação com Deus. Quando você estiver nesse lugar seguro que Deus quer que você esteja, você vai olhar para o passado e vai dizer: puxa, como eu fui tolo ou tola por duvidar do Senhor. Hoje eu agradeço ao Senhor porque Deus agora me colocou nesse lugar seguro. Deus resolveu os meus problemas, Deus me livrou dos inimigos. Deus me livrou da angústia, do medo que estava dentro do meu coração. O amor de Deus lançou fora todo o medo que estava dentro do meu coração. E hoje eu canto louvores e agradeço ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim. Você crê nisso? Você consegue se ver?
lá na outra margem cantando esse louvor ao Senhor. Isso é fé. Lá na outra margem, você olhando para a margem que você veio e dizendo: que Deus é esse, Todo-Poderoso, que me livrou da mão do inimigo, que me tirou a angústia, que me libertou. Vou glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito. Na trajetória com Deus, para finalizar, é no caminho, é na missão com Deus que nós somos experimentados, mas também é na missão com Deus que a nossa fé é aumentada. É na missão com Deus, é fazendo, é começando, é agindo com Deus que nós vamos perceber os detalhes do cuidado de Deus por nós. É investindo em oração pelas pessoas e por nós mesmos. É investindo em fazer discípulos de Jesus, que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Comece ainda hoje a desenvolver uma vida discipular, a se tornar um multiplicador, uma multiplicadora do reino de Deus na terra. E você experimentará, você se verá nessa outra margem, cantando louvores ao Senhor, porque você se dispôs a caminhar e ouvir a voz de Deus, quando Deus disse: avance, vá em frente, mas agora eu não consigo ver. Mas não precisa ver, você precisa crer de que eu vou colocar você num lugar seguro, mas comece a fazer aquilo que eu estou desejando. Vamos crer nisso. Vamos crer nisso. Nós vamos estar aqui. Eu tenho essa visão, gente. Isso é muito claro na minha vida. No ano que vem, por exemplo, a gente aqui, pessoas subindo aqui nesse palco para testemunhar coisas grandiosas que Deus tem feito na vida dessas pessoas. Gente subindo aqui para entregar um certificado de batismo de alguém que você investiu na vida dessa pessoa. Gente aqui testemunhando casamentos sendo restaurados. Famílias sendo restauradas. Sabe, vidas sendo transformadas e restauradas, porque essa é a vontade de Deus. Independentemente de você crer ou não, isso vai acontecer, porque é Deus que está profetizando. Amém? Vamos crer nisso, vamos baixar nossa cabeça e vamos falar com o Senhor. Que Deus nos faça enxergar a todos nós já na outra margem. Embora hoje você esteja se vendo numa situação onde é impossível crer, onde é impossível imaginar que você vai estar no lugar ideal de Deus. Mas vamos crer que Deus já nos colocou nesse lugar, a gente precisa ver pelos olhos da fé Deus agindo. Pai de amor, quero te louvar e te agradecer. Te louvar, Senhor, pelos teus grandes feitos, pela tua palavra, por toda a experiência que já temos contigo, Pai, de vitórias, de glória em glória, Senhor, crendo no teu agir, no teu poder. Que o Senhor nos faça ver, Senhor, cada um de nós já na outra margem, cantando louvores, te glorificando e dizendo os grandes feitos, Pai, que tu tens realizado, que tu tens feito na nossa vida, nesta igreja, por todas as vidas que estão sendo restauradas pelo agir do teu Filho Jesus, do teu Espírito nessas vidas, por sermos instrumentos às tuas mãos, para alcançarmos essas vidas também, para que mais pessoas, Pai, possam experimentar também essa boa, perfeita e agradável vontade que tu tens para nós. Abençoa a tua igreja, faz frutificar cada vez mais. Abençoa a nossa cidade, o nosso país. Nos ajuda, Deus, e nos dá, Pai, essa visão individual e coletiva da restauração, da transformação, dos livramentos, da cura, de todo o ideal, Senhor, que o Senhor tem para cada um de nós e para a tua igreja também. Nos dá uma semana, Pai, cheia da tua presença. Nos dá a crença
nos teus milagres, no teu agir, e cuida de nós. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém.